O Gabigol que não balançava as redes há 5 meses. O último gol havia sido ainda no Campeonato Brasileiro. A gente até puxou ontem no Canelada o último jogo. Cara, fazia muito tempo que o Gabigol não marcava. É ruim pro atacante. Foi contra o Coritiba, naquela vitória por 3-2 e de pênalti. Então tá aí, Gabigol foi às redes, Bruno Henrique também. Muito boa tarde para você, Fábio Piperno. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. A sua análise dessa vitória do Flamengo e o primeiro jogo do Gabigol como titular na era Tite. Piperno, boa tarde. Boa tarde, Pedrinho, Vanderlei, Bruno, um abraço à nossa audiência. Só fazendo um parênteses aqui, de fato, ontem foi um momento épico, né? Até porque o Canelada, ele abordou futebol, passou pela Mona Lisa e terminou, digamos, no cinema. Futebol, cultura, entretenimento. Isso, principalmente entretenimento e uma parte dele para adultos. Mas, de qualquer forma, falando aí em Flamengo, o mais importante do que a vitória foi, de fato, o Tite continuar testando novas alternativas. O Tite tem um excesso de contingente aí, especialmente do meio-campo para frente. E são vários jogadores que já vestiram, por exemplo, a camisa da seleção brasileira. Vários também, muitos deles aí com experiência de Europa. Então, sobra qualidade e faltam vagas. É claro que havia, em relação a muitos desses jogadores, a suspeita aí em 2023 de uma certa, digamos, uma certa indolência, talvez o time pudesse empenhar um pouquinho mais, se dedicar mais. Muita gente aí longe do seu melhor, são todos eles jogadores aí de muita qualidade. Mas agora, temporada nova, o técnico é o Tite, que é um técnico grandão e que tem respaldo, um técnico que trabalhou em 2 Copas do Mundo, já foi treinador de muitos desses jogadores, principalmente na seleção brasileira. Então é natural que todo mundo também queira mostrar mais serviço aí para o novo chefe, para o novo comandante. O time está entrando em forma rapidamente. A gente vê um Flamengo, claro, tem lá questões táticas aí para resolver, principalmente na sua defesa. Mas eu acho que o Flamengo começa bem a temporada. Veja, começa bem a pré-temporada que vale pontos, como eu sempre faço questão de pontuar. Agora, mais importante do que isso, também já falei algumas vezes, é o fato de que o Flamengo dá uma lição aos outros clubes do futebol brasileiro ao procurar novos mercados nesse começo de temporada, atender outros nichos e segmentos aí de torcedores. A torcida do Flamengo se espalha por todo o país. O Flamengo lá na Flórida, certamente, também tem uma grande legião de adeptos, como aliás a gente pôde constatar nesses amistosos. E o Flamengo vai procurando esses novos mercados, ganhando mais dinheiro e aumentando a exposição da sua marca, que já é muito forte. Ou seja, ele pega um início de temporada em que dá para fazer isso e ele aproveita, não só para treinar o seu time, mas também para fazer isso ganhando dinheiro. Faz muito bem e é um exemplo que deveria ser copiado por outros grandões aqui do futebol brasileiro. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Bruno Henrique e Gabigol titulares com o Tite e a dupla não decepcionou. Marcaram gols e ajudaram o Flamengo a vencer o Sampaio Corrêa por 2-0. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para você, para o Piperno, para o Bruno, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente falou aqui, aquele que acompanha o Bate-Pronto, todos nós dissemos que o Tite tinha, digamos assim, talento para administrar as coisas, para colocar todo mundo para jogar, para testar, para dar oportunidade, aquele negócio com o Gabigol, parece que não vai ter acordo, lembra? Se falou muito sobre isso e nada disso aconteceu. Ele foi para o campo, já fez um gol, já quebrou aquela marca negativa, o Bruno Henrique também. Eu acho que ele vai usar, na medida do possível, com jeito, todo mundo. Vai ter um time principal, eu imagino, pode até nesse time principal, quando ele definir o time principal, o seu time titular, pode ser que seja o Gabigol, pode ser que tenha o Bruno Henrique, eu acho que ninguém está excluído. E mesmo aqueles que não forem vistos como titularíssimos do Tite, serão utilizados. E quando entram, é realmente uma substituição importante. É aquele negócio que a gente fala. O técnico não olha para o banco e não chora. Quando ele troca, ele acredita no potencial do jogador que ele está pondo em campo. Ele não está pondo qualquer um.
né? Um que está lá só cumprindo espaço, só para ficar na folha de pagamento, não é nada disso. Ele tem jogadores que são muito bem pagos e que são respeitados até pelos adversários, né? Quando o adversário olha para o banco e fala, olha, esse é o time que está em campo, e dá uma olhadinha no banquinho deles. Né? Então eu acho que é isso. Eu imagino que o Flamengo será um time bem melhor do que foi na última temporada e com vitória. Tudo fica mais tranquilo. Vitória tem sabor doce, o Flamengo, mas não ganhou de ninguém, já tem gente falando isso aí. Aliás, é estranho, né? O Sampaio Correia participando do Cariocão. A gente tinha a imagem do Sampaio Correia no Maranhão, não é isso? Não é verdade? No Maranhão. Ele foi um time que foi muito citado, né? Então, porque tinha um torcedor emérito, jornalista aqui em São Paulo, que era, digamos assim, o cônsul do Sampaio Correia, que era o Barbosa Filho. Sim. Está certo? Então, exatamente isso. Mas eu encontrei o Sampaio Correia jogando no Cariocão. O Cariocão é mais ou menos esse negócio aí, né? Vamos admitir. De qualquer maneira, passou por um adversário, vencer é muito bom e o Flamengo vai ser melhor esse ano. Muito boa tarde para você, Bruno Prado. A sua análise dessa vitória do Mengão por 2-0. Gabigol, primeira chance como titular. E o Flamengo que tem um clássico contra o Vasco da Gama já no próximo domingo, Bruno. Olá, Pedro, Piperno, Vanderlei. A vitória contra o Sampaio Corrêa normalíssima e realmente o mais importante foi a dupla, Gabigol e Bruno Henrique, os dois como titulares, os dois marcando gols, que independente das opções do Tite para o momento, e provavelmente no clássico contra o Vasco, que é no campeonato estadual é o que tem algum peso, né, os clássicos, provavelmente ele vai escalar o Pedro e o Cebolinha, que neste momento parecem estar na frente na preferência do Tite. Acho que se ele tivesse hoje uma decisão e aí ele pensasse em escalar o que ele considera o melhor do Flamengo hoje, provavelmente ele escalaria Everton, Cebolinha e Pedro. Mas ele não pode deixar de contar com jogadores do talento, do peso e da história que tem no próprio clube, o Bruno Henrique e o Gabigol. São dois jogadores que fazem muita diferença, jogadores que podem decidir títulos, podem decidir jogos importantes, campeonatos para ele. Então é importante mantê-los em atividade, mantê-los com confiança e, se estiverem melhor que os outros, virarem titulares também nos principais jogos, porque é um calendário muito pesado. Na Europa tem muito isso, assim, do time titular, que é o time dos grandes jogos, porque você roda, você troca 2, 3, aí sempre tem um suspenso, um machucado, no caso aqui às vezes tem na seleção. E às vezes o cara precisa descansar, você precisa rodar o elenco, você vai ter mais de 70 jogos na temporada. Então você vai rodando, dificilmente você tem um time titular que vai jogar todos os jogos, ou a maioria dos jogos, sempre vai ter uma outra mudança, mas você tem o time do jogo grande. Pô, tô na final da Champions League, eu tô na final da Libertadores, meu time é esse aqui, esse é o meu melhor time. Eu acho que hoje no time do Flamengo não estariam Gabigol e Bruno Henrique, pelo que o Tite tem demonstrado desde que chegou. Mas eles podem estar. Quando chegar lá na frente, no fim do ano, numa eventual final de Libertadores, se o Flamengo chegar lá, eles podem estar lá. Então, isso a gente vai ver ao longo da temporada. Por isso é importante, os dois bem, os dois confiantes, para brigar por lugar ali. O fato de começarem teoricamente na reserva, no início de ano, não quer dizer que no fim do ano eles estarão na reserva. Então, eles vão brigar por posição ali com os outros que o Flamengo tem à disposição. A coletiva do professor Tite estava com uma qualidade muito ruim, então a gente solicitou aqui uma arte com as aspas do técnico do Flamengo para a gente acompanhar a análise que fez o Tite desse jogo, também da escalação do Gabigol, do Bruno Henrique. Tá aí na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a palavra do Tite logo após a partida contra o Sampaio Corrêa. Temos um grupo muito forte e a utilização, as oportunidades, a concorrência para que elevem o nível técnico da equipe, que fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo ela oscilou, mas foi um grande primeiro tempo, poderia ter feito mais gols. E desses atletas todos disputando posição, mas com nível técnico alto. Quando a gente toma gol, fala que está desequilibrado. Quando não dá nenhuma chance ao adversário, tem que ter o reconhecimento.
Futebol é equilíbrio, a ação defensiva é fundamental para vencer o jogo. Ano passado sofremos em relação a isso. Temos que ter consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário, seja o Sampaio ou o Orlando ou os próximos jogos, fecha aspas. De fato, o sistema defensivo do Flamengo deixou muito a desejar na última temporada. O Mauro César, que sempre comenta aqui no programa, o modo banana, depois do que aconteceu contra o Orlando City, o gol do Orlando City com a defesa do Flamengo só assistindo ao lance, basicamente, o Mauro até disse, né, o modo banana internacional, e o Tite agora falando que não cedeu nenhuma oportunidade ao Sampaio Corrêa do Rio. Só está começando o ano também, né, é difícil a gente concluir alguma coisa, mas também a gente não pode não falar nada do jogo. Do amistoso que o Flamengo fez nos Estados Unidos, de fato, foi uma falha defensiva muito grave. E ontem, aí contra um adversário que, ao meu ver, é inferior ao Orlando City, o Flamengo não sofreu defensivamente falando. E com o Gabigol e Bruno Henrique no comando do ataque. O Gabigol que finalmente espantou o jejum com a camisa do Flamengo, passou meses difíceis, viu o status de reserva ficar marcado após a chegada do novo comandante. E, coincidentemente, o jejum termina logo na primeira chance de Gabigol como titular dessa equipe do Flamengo. Desde que o Tite chegou no Mengão, em outubro do ano passado, Gabigol havia entrado em 10 dos 15 jogos do rubro-negro, mas sempre saindo do banco no segundo tempo. No intervalo da partida, ele agradeceu ao ambiente do Mangueirão, que estava lotado, né? Torcedor do Flamengo fez aquela festa muito bonita mais uma vez. E nós temos uma arte aqui com as aspas de Gabriel Barbosa ou Gabigol, as palavras do Gabigol, falando sobre esse momento, sobre o primeiro gol na temporada e também sobre o ambiente lá em Belém do Pará. Abre aspas para o Gabigol. Tenho me sentido em casa, é sempre bom jogar aqui. Joguei outras vezes com a seleção, sempre pude fazer gol aqui. É um lugar que me traz sorte e que gosto bastante. Muito feliz pelo carinho da torcida. É inexplicável o amor que eu tenho por eles e pelo Flamengo. Espero que a gente possa fazer um grande ano. Gabigol que retorna ao Mangueirão após 8 anos e foi lá que em 2015 ele marcou 2 gols na vitória da Seleção Brasileira Olímpica sobre os Estados Unidos no encerramento da preparação para as Olimpíadas do Rio 2016. Gabigol contra o Sampaio Corrêa, Piperno. Voltou a marcar depois de 5 meses, o último gol havia sido contra o Coritiba no dia 20 de agosto de 2023. Voltou a marcar com bola rolando depois de 6 meses, porque o último gol havia sido em julho do ano passado contra o Grêmio. O gol contra o Coritiba, já falei aqui, foi de pênalti. E voltou a marcar depois de 15 jogos e 536 minutos com a camisa do Flamengo. Fábio Piperno. Bom, até pela história dele, pela qualidade dele, marcar um gol contra o todo-poderoso Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca deveria ser algo mais do que rotineiro na carreira dele, né? Na vida dele. O problema é essa má fase que vinha se perpetuando. E aí vem um outro questionamento, né? Por que aconteceu isso, né? Desleixo dele. Não tem outra desculpa. Não dá para pôr a culpa no Sampaoli ou no Tite que chegou depois. Desleixo dele. Ele tinha a obrigação de ter jogado mais e de ter se cobrado mais. Agora, no segundo semestre do ano passado, ele foi notícia por querer renovar antecipadamente o salário, pela sua tentativa de virar um popstar no mundo da música e essas coisas todas. Quer dizer, Lil Gabi. Como? Lil Gabi, né? Lil Gabi. Nome artístico de Gabigol. Não era Lil Gabi? Tem isso, né? E como que chamava a música lá? Agora não lembro, sinceramente. Ou seja, não fez um grande sucesso. Então, o descuido foi dele, o desleixo foi dele. Então, ele tem que ser alvo da cobrança, sim. Não adianta fazer biquinho, cara amarrado, quando isso acontece. O normal, ele está de novo à disposição, mais fininho, com mais apetite para jogar bola e em condições de enfrentar essa concorrência que agora é pesada. Veja, o Tite chegou com carta branca, ele não está lá para fazer média com ninguém, para, olha, puxa vida, esses caras são da geração 2019, então temos que erguer um busto para cada um deles e levar esse busto para o campo. Não é assim que as coisas vão ocorrer. O Tite também, enfim, daqui a pouco vai ter que ser cobrado por dar um pouco mais de consistência, principalmente na parte defensiva. Ok, isso é normal, é do jogo. Está cedo para acontecer isso em 2024 ainda, mas, de qualquer forma,
tem alguns jogadores que tem esse déficit aí aí no relacionamento com o torcedor, principalmente, e com o clube. O clube paga altos salários e tem sim que exigir mais. E veja, estava fazendo uma conta mental rápida aqui. O Flamengo vai ter Pedro e Gabigol, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, todo mundo pro ataque. Vai ter o De La Cruz, Arrascaeta, um pouco mais atrás, Gerson, Uga, Thiago Maia, Vitor Hugo, Alan. Provavelmente eu esqueci de algum ainda. E dos meninos que estão aí subindo, que são talentosos, exemplo do que acontece no Palmeiras. Então, há um excesso de contingente, sim. Quem não ralar não vai ter lugar e não adianta ficar de biquinho depois. Já que você pediu, Piperno, eu puxei aqui o repertório musical de Lil Gabi, nome artístico de Gabigol. Eu achei duas músicas, encontrei duas músicas. Sei Lá. O nome... E O Que Você Quer de Mim. Tudo, quero tudo. Isso que eu ia perguntar pra você, Vanderlei Nogueira. O que você quer do Gabigol? O torcedor quer. O cara tem gol no nome e fica todo esse tempo sem marcar, é para mandar para terapia. Tá certo? Quer dizer, porque se ele fosse goleiro, né, na verdade, o cara tem gol no nome. A marca dele é colocar a bola para dentro ao longo de toda essa sua história aí, né? E aí fica muito tempo sem fazer. Realmente, eu imagino que tenha sido absolutamente desconfortável para ele, tirado alguma noite de sono. Eu concordo com isso. Tá? Eu acho que é isso. O cara quer fazer gols. A ansiedade é muito grande. Aí fica com os nervos à flor da pele, fala o que não deve, entra em rota de colisão. É um gatilho. Eu compreendo isso. Eu acho que o fato de ter um chefe novo, o Tite, que eu toda hora uso essa palavra aqui, eu acho o Tite muito jeitoso para tentar solucionar problemas, relacionamentos, enfim, ambientes. Ele tem essa marca. O Gabigol claramente tem o ego, digamos assim, um pouquinho fora daquilo que pode ser considerado aceitável. E ele até foi sempre tratado com muito mimo. Não? Já tivemos exemplos que ele entrou em rota de colisão de forma errada com o treinador e saiu abraçado pelo estadista Marcos Braz. É isso ou não é? É isso. Sempre foi tratado como um menino de ouro, aquela coisa toda no futebol. Não estou falando na vida, estou falando no futebol. E ele sempre gostou disso. Quando chega numa situação em que começa a ouvir não, ou as coisas não saem como ele esperava, até mesmo o tratamento esfria um pouco, como é o caso. Hoje, o tratamento dele em relação ao olhar do presidente Landim já não é o mesmo. As últimas declarações deixaram muito clara essa relação que ficou um pouco, digamos assim, enfraquecida no quesito carinho, nesse episódio Corinthians, nesse episódio Renovação Antecipada, ou não. É só recuar um pouquinho no tempo aí, você já vê. Não precisa nem... É uma linha do tempo curta. E tudo isso pode ser superado se os gols saírem. O futebol permite isso. Vitória apaga tudo, né? Ou quase tudo. Então, saiu um gol. Eu acho que para ele foi um desabafo emocional, psicológico. A torcida voltou a aplaudir. O técnico ficou satisfeito porque deu a chance e ele aproveitou. Eu acho que ele vai ser muito aproveitado nesse ano. E dependendo do que acontecer, antes da metade do ano, pode acontecer uma renovação. Vai só depender do campo. É isso. Bruno Prado, falando aí do Gabigol, há um detalhe, né? O Tite... Ele não substituiu, não tirou o Gabigol em nenhum momento da partida, jogou os 90 minutos, assim como o Bruno Henrique. É um indício de que vai entrar com Pedro e Cebolinha domingo e muito preocupante nessa fase do Gabigol. 6 meses sem marcar um gol com bola rolando, 5 meses que não balançava as redes com a camisa do Flamengo. Bruno Prado? Eu acho que pro Clássico ele vai com Pedro, sim, com Everton Cebolinha, que terminaram o ano passado como titulares, na pré-temporada também atuaram juntos. Eu imagino que para o Clássico será essa formação. Teve esse jogo antes, então ele aproveitou para colocar em campo o Gabigol, colocar em campo o Bruno Henrique. Gabigol não havia iniciado nenhuma partida com o Tite e foi bom deixar os 90 minutos. Dá oportunidade. O Gabigol perdeu espaço ano passado porque não jogou bem
E agora ele vai ter oportunidade de recuperar, depende do desempenho dele. Se ele ontem ele jogou, fez gol, aí no domingo ele pode entrar no clássico, se ele entra bem, faz gol, aí no outro jogo também ele vai ganhar espaço. É uma coisa inevitável, então depende dele. Acho que o Tite foi bem de colocar os dois para jogarem, colocar os dois em campo, colocar os dois para atuarem os 90 minutos, e aí a disputa vai ser na bola, no campo. Nesse momento o Pedro e o Everton começam como titulares, porque no ano passado terminaram bem, estavam melhores que os outros dois. Agora é uma briga aberta ali, quem tiver melhor vai ter espaço para jogar. E a gente está falando desse jejum do Gabigol, mas o Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique também quebrou um jejum importante com a camisa do Flamengo, porque não balançava as redes pelo Mengão desde o dia 24 de setembro, no jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no estádio do Morumbi. Já a última vez que Gabigol e Bruno Henrique marcaram em um mesmo jogo foi há quase 2 anos. Em 20 de fevereiro de 2022, no empate em 2-2 contra o Galo na Arena Pantanal pela Supercopa do Brasil naquela oportunidade. Então, Bruno Henrique quebrando um jejum, e a gente sempre fala dessa dupla, né? Gabigol, BH. Era um quarteto mágico, né? Um quarteto mágico. Arrascaeta. E eles já não marcavam juntos no mesmo jogo há 2 anos, há quase 2 anos, e o Bruno Henrique, o último gol dele lá pela Copa do Brasil. Então já tinha bastante tempo aí que o Bruno Henrique não balançava as redes. É outro jogador importante para o técnico Tite, mas se vê dentro de uma concorrência e tá mais do que claro, né, Piperno? Vai com Pedro e Cebolinha contra o Vasco da Gama. É aquilo que o Bruno disse no início, as situações. Agora, enfim, Campeonato Carioca dá para testar todo mundo, cada dia uma formação, um jeito de jogar, uma nova concepção tática. Agora, de fato, se o Flamengo fosse, em vez do São Paulo, o Flamengo, o adversário do Palmeiras na Supercopa do Rei nesse final de semana, aí certamente, quase que certamente, né, a dupla de ataque seria essa aí que você citou, né? Eu acho que os dois, o Arrascaeta, o Gerson, o Pulga, o time do Flamengo é mais ou menos esse aí que o torcedor sabe, né? Mas eu acho que é muito oportuno, sim, aproveitar esses momentos aí para colocar todo mundo em forma, dar chance aí do cara jogar 90 minutos, não só ele, como vários outros jogadores do elenco. Veja, o Flamengo tem muito jogador de ótima condição. Eu, por exemplo, sempre falo aqui que eu vejo muito talento nesses garotos do Flamengo que subiram nesses 2 anos, principalmente o Vitor Hugo, que é um jogador que, oscilou ano passado, é verdade, mas é um menino de muita condição técnica e acho que merece, inclusive, mais oportunidades no time. É o Flamengo, temporada 24, com o Tite, essa indefinição toda. Acho que está muito na cara que vai ser, né, Everton, Cebolinha e Pedro. O que pode alterar daqui para frente é a Copa América, que o Tite deve perder vários jogadores selecionáveis. Metade do elenco deve perder, porque os 4 uruguaios são frequentemente convocados pelo Bielsa, tem o Pulgar, aí já são 5 nomes, né, só do time titular, fora Pedro, que pode ser convocado pelo Dorival, Gerson, de repente, já foi convocado pelo professor Fernando Diniz, pode ser agora com o Dorival também, a gente não sabe, né? Tô curioso para saber a convocação do Dorival Júnior, se ele vai nos surpreender de alguma forma, mas já deu o recado, vai utilizar sim muitos jogadores do futebol brasileiro, quase que falando, deixando o recado, eu vou desfalcar o time de vocês aí. Então fica a expectativa por esse ano do Flamengo, que bateu nas últimas horas o Sampaio Corrêa em Belém do Pará, 2-0, grande festa da torcida rubro-negra, com direito a gols aí de Gabigol e Bruno Henrique.